Gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, paz, tudo mais chegando aqui com vocês para mais um vídeo informativo. Hoje o terceiro vídeo daquela série que eu já fiz dois sobre a histerectomia que eu fiz. E com isso a gente vem desenvolvendo, né, um trabalho aí que a gente fala assim, vai abrangindo outras pessoas. Eu estou muito feliz com muitos comentários lá, né? O vídeo está super bem visualizado, muitos comentários, produtivo, onde a gente pode somar um com os outros. E lá eu encontrei também muitas mulheres, né, precisando, muitas mulheres conversando comigo a respeito do que está acontecendo com elas. E eu também tenho muitas coisas para passar, que já se passaram 6 meses agora. Já está agora na hora de voltar com um ginecologista agora, durante 6 meses, né? A gente fica nessa rotina de 6 meses fazendo uma ultra. E já chegou agora a minha vez de ir, né? Então eu quero compartilhar um pouco com vocês de tudo que falaram lá nos comentários, do que eu pude anotar aqui pra gente bater na tecla em cima de novo. E eu espero que vocês gostem e vamos para a vinheta e vamos conversar muito. Então, meninas, desses 6 meses a gente já ouviu de muitas coisas aqui nos comentários aí. Muitas coisas interessantes, muitas coisas que o nosso corpo vão se adaptando, muitas coisas que umas estão passando que eu já passei, ou que outras vão passar e assim vai. Então eu espero trazer informação para vocês aqui que estão passando por esse momento da retirada do útero, né? Das trompas. Eu fiquei com ovário, como muitos já sabem aí, né? E para mim é um prazer estar compartilhando aqui informações com vocês. Então, vamos conversar aqui um pouco. Eu anotei algumas coisinhas que a gente vai falar. Como eu falei, já se passaram 6 meses, né, da minha cirurgia. E para a glória de Deus eu estou bem, sendo com algumas intercorrências, né, da cirurgia que vai acontecer na mudança do nosso corpo, isso é normal. Eu não posso falar, fulano não sente dor, porque eu não senti, porque cada corpo evolui de um jeito, né, de uma forma. E o meu evoluiu de um jeito, o seu pode estar evoluindo de outro jeito aí, mas cada um vai passando informação, né? Vai aprendendo ao seu corpo mesmo, conhecer o seu corpo, na verdade é isso. Como eu falei lá no início do primeiro vídeo, se no início eu conhecesse o meu corpo e entendesse que aquele fluxo de sangue ali não era normal, olha, eu já tinha procurado médico há muito tempo. Então, por muitas vezes a gente achar que é normal, a gente não procura a medicina, não procura o médico para conversar, né? Para saber por que está acontecendo isso, né? E comigo foi assim, como você já sabe, desde o primeiro vídeo, eu operei tem 6 meses e agora já é retorno meu com a médica, porque de 6 em 6 meses tem que ficar fazendo a ultra lá, não tem mais útero, né? Mas tem que fazer a ultra vaginal para ver o ovário, porque eu fiquei com o ovário. Eu tirei o útero e as trompas, eu fiz a total, tá? A retirada total. Então, a minha cirurgia, eu vou falar um pouco lá do início. Lembra que eu falei pra vocês que aconteceu algumas intercorrências, que quando eu tivesse bem eu ia falar. E a minha cirurgia, ela foi um pouco bem demorada. Eu não sei como é que foi a sua aí do outro lado, mas a minha foi demorada. Uma cirurgia que era para durar 1 hora e pouco, durou 3 horas e pouco, sabe? Foi uma cirurgia bem, bem longa. E depois que eu saí dali, né, eu fui para acontecer algumas coisas dentro do centro cirúrgico. Os médicos pensavam que eles tinham esquecido gases dentro de mim. E a cirurgia demorou muito por causa disso, porque eles ficaram fazendo a contagem. E nesse intervalo eu acordei, né? Eu acordei e fiquei ouvindo tudo ali dentro do centro cirúrgico. Eu fiquei escutando tudo que estava falando ali, né? Mas ao mesmo tempo com meus olhos fechados, um pouco com medo, porque era uma mistura de emoções, né? Porque eu já tinha passado pela cirurgia do câncer, aconteceu quase parecido, né? Quase que eu volto de novo para retirar um líquido da pleura, quando eu tive o câncer de pâncreas, né? Esse é lá para frente eu vou conversar um pouco sobre isso, para quem não conhece meu testemunho. E aí veio aquela sensação da mesma coisa, do que ia acontecer, a mesma coisa, eu ia voltar para o centro cirúrgico para retirar de novo. E ali eles ficaram debatendo entre os enfermeiros, os médicos que estavam ali fazendo a cirurgia. E ali o médico pediu desculpa para mim, e aí eu fui para a antessala, né, que fala que é de repouso, aqueles de 20 minutos tem que passar ali. Fiquei ali, me deu vômito, não sei se aconteceu com você isso, depois da cirurgia, mas me deu vômito.
E dali eu fui para minha sala, né, lá onde eu estava internada. Passou uns 15 minutos, os enfermeiros vieram tudo em cima de mim para me levar para raio-x. E eu já imaginei na minha cabeça o que eu tinha ouvido lá dentro, o que ia acontecer, e eu me abri de novo. Então aquilo foi um misto de emoções, de medo, né, ao mesmo tempo, porque meu esposo não estava comigo, né, lá nessa cirurgia, não podia me acompanhar. E ali foi aquele misto de emoções, né, de tantas coisas passou pela minha cabeça. E ali eu senti muita dor, depois da cirurgia, muita dor. Mas foi, como é um processo novo, agora que eles falam, né? Voltei para a sala, né? Para minha sala, que eu estava lá de repouso. Quando deu 9 da noite, a cirurgia terminou, acho que foi 2 horas da tarde, 9 da noite, eles já estavam me levantando para tomar banho e me alimentar. Então mudou tudo, né, na medicina. Era tudo assim, no outro dia você comia, no outro dia você se levantava para tirar a sonda. Não, comigo foi assim, 9 da noite já estava tirando sonda, tomando banho e jantando para deitar. E aí foi quando passamos 3 dias dentro do hospital. Eu operei na sexta, sábado, domingo eu fiquei ansiosa já para receber alta. Só como eu passei mal no sábado, eu desmaiei no sábado à tarde, me deu um mal-estar, uma cara branca, e eu desmaiei no hospital parte da tarde e me retiraram rapidamente fora dali, porque tinha uma moça que estava com um princípio de Covid, e eles achavam que é porque ela estava lá comigo na sala, só que não tinha nada a ver, eu estava muito fraca. A mulher, ela fica muito fraca quando ela faz essa cirurgia, né? E ali me retiraram rapidamente, me deixaram ali. No domingo eu estava ansiosa para vir para casa, né? Para vir embora logo para casa. E ali eu peguei e fiquei naquela cama, e a cama era muito baixa. Eu tenho uma estatura baixinha também, eu não sou alta. Então a cama era muito alta, que eu tinha que me levantar assim, mesmo com a escadinha, para poder sentar, e aquilo parece que ia me rasgando tudo. Juntou gases, que eu tive muito problema, os gases acumulados, né? E ali eu senti muita dor, e eles me medicando, e nada passava, não passava, e eu já estava com vergonha, porque eu fiquei numa ala onde as mulheres novas estavam ali grávidas, né? Era uma área de gestação, de gestante, né? E aquelas meninas ficavam me olhando, e eu me achava tão pequena assim, poxa, porque eu tô com tanta dor assim, essas meninas tudo novinha me olhando, então eu ficava assim, constrangida, sabe, de estar gemendo, chorando, e elas estavam tudo me olhando, sabe? E ali eu passei aquela noite, quando foi no domingo, eu fiquei muito ansiosa para me ir embora, eles falaram que eu não ia receber alta. Quando passou mais 10 horas, 10 e meia da manhã, chegou a enfermeira falando que eu ia ter alta. Aí a minha irmã falou, mas como? Ele falou que ela não vai ter alta, o médico. Não, ela vai ter. Quando eles voltaram de lá, já vieram só com papel. Aí nesse papel tinha uma receita, tinha um remédio que não tomava fora do hospital, só tomava dentro do hospital. E aí com meu nome e tudo, e tava lá que eu tinha que tomar esse remédio no músculo, né, pra dor. Só que só tomava lá dentro do hospital. Quando eu saí do hospital, o meu marido já veio pela farmácia para comprar, o farmacêutico falou, não toma esse remédio, é só dentro do hospital, isso é aplicado lá pra dor. Aí eu fiquei sem entender nada, mas como eu já tinha passado por alguma cirurgia, liguei para uma amiga enfermeira e ela falou pra mim, não, toma isso. Aí eu tomei o anti-inflamatório, tomei o anti-inflamatório, tomei o outro, que é o antibiótico, né? E aí quando foi na segunda-feira, coisa boa a gente tá na nossa casa, né? Na nossa cama. E aí quando foi na segunda-feira, 11 horas da manhã, toca o telefone. E aí era do hospital. Uma enfermeira me procurando, que era pra me voltar aquela hora pro hospital, porque o médico não tinha me dado alta. Isso já na segunda-feira, 11h30 da manhã. Na hora que o meu marido atendeu, mas como assim? A gente já imaginou logo os gases. Saiu o exame. Aí meu esposo falou logo pra ela assim, é sobre a questão do raio-x que ela tirou? Aí a enfermeira falou, sim. Aí pronto, parece que acabou assim com a gente. Rapidamente me deu uma força, eu só vesti o baby doll mesmo assim que eu tava. Vesti e meu marido foi comigo pro hospital. Eu fiquei de 11h45 da manhã lá até 5h45 da tarde, esperando o médico sair para ver qual era a posição. E o meu esposo foi muito assim, como pode falar, bem ácido com ele, sabe? Foi na ação social, falou que eu tava desde aquela hora com dor. Gente, eu ficava na cadeira de roda, na cama, na cadeira de roda, na cama.
sabe? E as enfermeiras vendo aquilo, mas não podia fazer nada porque o médico não tinha vindo. E aí meu esposo pegou, foi na ação social, denunciou, né? Denunciou e eles vieram, tentaram conversar com a gente. Aí depois, quando foi 5 e pouco, o médico apareceu. Quando ele apareceu assim, já muito brabo, né? Só que aí, ao mesmo tempo, o Espírito Santo já me deu discernimento, né? Fica na tua. Aí meu esposo falou assim, eu quero saber o que aconteceu. O que foi que deu no raio-x dela? Porque ela viu o que aconteceu lá dentro do centro cirúrgico. E aí ele ficou todo desnorteado, começou, ele não é brasileiro, ele começou a falar para ela, ninguém entendia nada e eu só aqui em espírito na cadeira de rodas, sentada, né, orando a Deus. Quando ele veio, ele pegou o papel assim e me deu assim na minha mão e falou assim, não deu nada, não tem um exame, não deu nada, erros acontecem, erros acontecem, mas isso não pode acontecer, porque erros acontecem, quantas pessoas morrem, porque erros acontecem, né? E ali ele tava meio alterado e a gente ficou ali e tal. E aí ele falou que não tinha dado alta, não sei o que, e eu com papel. E aí ele foi prescrever todos os remédios que eu já tinha tomado, que eu tava tomando, na verdade. Foi prescrever tudinho, né? Aí falou que não tinha dado nada no meu raio-x, que tinha sido um engano dele, uns erros, mas isso aí é tal. E começou a falar lá, sabe? As conversas dele lá. E aí o Espírito Santo deu uma palavra, porque a gente pensa às vezes que a gente vai para um lugar porque a gente vai ser tratado, e às vezes Deus quer tratar a gente com alguém, né? E ali eu vendo o jeito daquele médico, vendo a agonia dele, o Espírito Santo pediu para mim ficar de olho nele, né? Olha para ele, fica de olho nele. E eu ficava olhando ele, a agoniação dele, porque o que acontecesse ali ia sobrar para aquele homem. E aquele homem não é do Brasil, né? Ele é de fora, e eu fiquei vendo, me botei também no lugar dele. Me botei naquela situação também ali. E ali quando eu levantei minha vista, olhei para ele, que ele veio em direção a mim com as papeladas de alta, tudo, tiveram que fazer tudo, porque sumiu tudo. Parece que eu nunca tinha me internado, que eu não tinha feito uma cirurgia. Sumiu tudo ali. E na hora eles enfermeiros, ele tudo doido ali, aquela agoniação, e eu vendo, corri bem minha visão para ele ali. O Espírito Santo falou para me falar que o Senhor amava ele, né? E aí eu fiquei assim, fala ou não fala, é de mim ou não é? E ali quando eu olhei para ele, eu peguei na mão dele, quando ele veio me entregar as papeladas, eu falei, eu não tô aqui para prejudicar você. Jesus te ama. Eu vi aquele homem com olhos, sabe, cheio de lágrimas, porque às vezes a gente vê as pessoas e não sabe como as pessoas estão no seu dia a dia, sabe? Você vê às vezes a pessoa sorrindo, não sabe o que ela tá passando e vice-versa, né? Então eu entendi e vi que aquilo era um processo de aprendizado para mim. Eu me lembro de uma palavra que um pastor falou assim, se for de operar, vai operar, se não for, o Senhor vai agir. E a gente recebemos aquela palavra ali, sabe? Se fosse para me abrir, para tirar gás, tinha esquecido, ia acontecer. Se não for, não ia acontecer, mas o desespero foi grande ali dentro do centro cirúrgico, né? E passando esse momento, eu tive alteração de glicose, coisa que não aconteceu em quase 5 anos. A minha glicose deu uma alterada, né? E ali rapidamente eles tiraram todo o soro e me ajeitaram. Então nesse processo, né? Nesse processo da minha glicose ter alterado, né? E aí vem para casa, né? Tem o pós, né? Depois dessa minha volta, né, para o hospital, na segunda eu volto, começa aquele processo do pós, né? Porque depois da segunda que eu comecei a ter, né, o meu pós-cirúrgico, né? Mas eu já tinha feito muita força para levantar lá, como eu falei, a câmera muito baixa. E aí, gente, eu sentia muita dor. A minha cirurgia, se vocês verem, eu tinha todas as fotos, só que eu apaguei, meu marido mandou apagar também, eu apaguei da minha galeria. Porque as fotos eram muito feias da cirurgia, do corte, sabe? Para poucas pessoas eu mostrei, né? Desse processo que eu passei, né? A cirurgia era tão grande, gente. O espaçamento dos pontos que fizeram, que para algumas pessoas que eu mostrei, acho umas 2 pessoas só a foto, o vídeo, porque quando o Marco limpava, né? Ele cuidava dessa cirurgia, ele cuidava e tal. Ele falava que parecia que ia se abrir. Ele ficava, ai amor, parece que vai abrir e tal. E aí eu não conseguia ver, né? Não conseguia ver. Por mais que ele tirasse foto, ele tirava só do que era poderia aparecer, né? Não tirava
do que estava acontecendo mesmo, né? Quando eu comecei a ver a parte, né, direita estava horrível, da minha cirurgia horrível, sabe? E algumas pessoas que eu mostrei falavam assim, costurado foi um boi, foi, porque ficou horrível, gente, espaçamento assim, ó, da cirurgia. Eu fiz cirurgia no público, a minha cirurgia de vesícula nem parece, a minha cirurgia da retirada do câncer é grande, por isso que aparece, mas os pontos é tudo um pertinho do outro, mas essa ficou horrível, sabe? E era horrível, eu tinha medo de abrir mesmo, assim, eu ficava com a sensação que abri, ficou assim, beiçuda, não tem a cirurgia toda assim, feia. E aí, quando eu fui tirar com 11 dias o ponto, e aí ele, quando eu deitei, o enfermeiro logo falou, quem foi que fez a cirurgia? Foi fulano? Aí eu falei, não foi, eu queria até que tivesse sido, né, só que não foi. Aí ele falou, ah, tá explicado, desse jeito, porque ficou horrível, né, horrível, a cirurgia horrível. Aí ele falou pra mim, passa óleo de girassol. E muitas pessoas começaram a falar, passa óleo de girassol. Gente, girassol é um cicatrizante maravilhoso pra ferida, ferimento, sabe? Quem fez cirurgia, você que vai fazer aí, maravilhoso. E a gente começou a usar o óleo de girassol, passar, sabe? Toda vez que tomava banho, passava, limpava, fazia todo ali o processo, gente. E com a graça do nosso bom Deus e do cuidado dele com a gente, a cirurgia voltou. O corte ficou, sabe, uma benção. Pro que tava, ficou uma benção, sabe? Então, assim, é só Deus em todo o processo. É Deus. É Deus. E ali também de vitória, porque para quem poderia estar com gases dentro de si, né, por causa de erro médico, o Senhor estava me dando mais uma vitória, como todas as vezes, né? E eu falei para vocês que eu ia falar, quando eu estivesse preparada para falar sobre isso, é uma forma de aprendizado também, para a gente ficar mais de olho também nas coisas que acontecem com a gente. Você, mulher, que porventura, né, vai passar por isso, fica mais de olho, fica atenta. A família fica mais atenta. Eu não tinha meu esposo lá para estar comigo, né, como da outra cirurgia ali, que ele estava me esperando já quando eu saísse para cuidar, tá cuidando de mim. Lá era mais eu e Deus, né, ali. E a minha irmã ficou, mas não pôde também, ficou ali comigo, porque como é uma área feminina, não pode entrar homem, né? Mas em tudo o Senhor nos deu vitória. Eu quero falar agora um pouco, já falei um pouquinho sobre isso, né? Isso é um testemunho que eu tô dando para vocês de início aqui, de falar que Deus, ele é bom e a graça dele nos acompanha, né? E eu tenho visto a mão dele, como meu esposo sempre fala, em tudo o Senhor já te deu vitória. Em tudo que às vezes parece que vai assim, ó, sabe, vira aquela bola de neve, o Senhor pega e traz a calmaria, a paz de novo, em meio ao caos. Meninas, então vim finalizar aqui o vídeo com vocês, espero que vocês sejam grandemente abençoadas, que esse testemunho sirva para edificar a fé de vocês, não desistir da cirurgia, amém? O que aconteceu comigo, isso não quer dizer que vai acontecer com você aí, tá? Então fique em paz, se você precisar fazer, faça a cirurgia, não deixe de fazer. Tire algo que não te pertence, que está te fazendo mal, né, que está te prejudicando, né? E eu tenho certeza que você vai ter muita qualidade de vida sim. Outra hora eu volto com outro vídeo, conversando com vocês sobre muitas perguntas lá nos outros vídeos. No primeiro e no segundo vídeo que saiu lá, esse é o terceiro. E a gente vai conversar muita informação. Outras coisas eu quero conversar com vocês que nesses 6 meses aconteceu comigo também. Gente, então, siga em fé, faça a sua cirurgia, não deixe de fazer. Essa parte está falando pra gente fazer, incentivando, sim, se tá te causando mal, se tá te trazendo dor, se tá tirando tua paz, se tá tirando tua qualidade de vida, você tem sim que fazer. Então não deixe de deixar o seu like, ativar o sininho aí para chegar tudo que sai quentinho aqui pra você, e se inscrever no canal, que eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo, tá? E Deus abençoe, beijos!